Você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia em nome de Jesus Cristo. Atos capítulo 16, versículo 25. Atos 16. Nós vamos estar trabalhando dentro desse texto, que é o culto da família. Atos 16, versículo 25. Todos acharam? Fala amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Eu não sei você, eu sou pastor da igreja, não. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém aqui, não. Mas eu tenho uma alegria no coração de estar aqui, Glórias. porque isso aí nos dá direito à vida eterna, coisa que dinheiro não compra, fala. O cara pode ter bilhões. Quanto mais bilhões eu falar, mais vai aumentando o número do zero. Glórias. Mas ele não pode comprar a vida eterna. Mas eu quero te dizer essa noite, ele é digno, ele te oferece, ele já te entregou de graça. É só você aceitar ele como o único e suficiente salvador da tua alma, irmão. É só você aceitar. Obrigada, Você não Jesus. precisa desembolsar seu dinheiro e falar: Senhor, eu quero comprar minha salvação. Não vai, dinheiro nenhum não vai comprar, não. Mas ele quer que a igreja, uma igreja que foi levantada por ele, para a glória dele, esteja sempre dessa forma. Amém? Amém. Então estou muito feliz de ver vocês aqui mais uma vez. Glória a Deus. Glória. E nós vamos ficar muito mais felizes, sabe quando? Quando nós nos encontrarmos lá na glória. Aleluia. Lá onde o Senhor foi, Ele está. Ele fala só: eis que vou ao Pai, eu vou preparar um lugar. E quando tiver tudo pronto, eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, porque aonde eu estiver, vocês estarão também. Atos 16, versículo 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Que maravilha, né? E outros presos escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do casas se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Dando sequência, acordando com a serena e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar-se. Algumas traduções falam que ele queria se suicidar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te façais nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro do tremo e se prostrou entre Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvado? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Versículo 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou os vergalhões, e logo foi batizado ele e os seus. Pai, obrigado, Senhor. É uma palavra inerrante. É uma palavra que, se precisamos de cura, Deus cura através da palavra. Se é uma libertação, Deus liberta, porque a palavra, ela liberta, ela cura e ela salva. A única palavra, irmãos, que te entrega algo de graça é a palavra de Deus. Ela te entrega a cura, ela te entrega a libertação, ela te entrega a vida eterna, em nome de Jesus. Aceita no seu lugar, dando glória a Deus. Paulo e Silas, eles não estavam juntos ainda. No versículo 15, no finalzinho, vai falar que houve uma discussão entre os discípulos, e Barnabé discutiu, e ele pegou Marcos
foram. E eles chegando na cidade de origem, lá onde eles estavam indo, tinha uma moça com espírito adivinho. E a Bíblia fala que ela dava lucro para os seus senhores. Ou seja, além daquela moça ser usada pelo diabo, com espírito de adivinhação, ela tinha os senhores dela que punham lá, pessoal, você adivinha isso, eu vou te matar. E a Bíblia fala que dava lucro para eles. Ou seja, cada adivinhação que ela fazia, ela tinha uma porcentagem daquele dinheiro. Ou seja, ela acabava que ninguém queria sair perdendo, né? Só que chega Paulo e Silas na cidade, expulsa aquele demônio daquela moça. Ela parou de adivinhar. Ela parou. Aquele demônio, espírito de adivinhação, saiu dela. Ela ficou assim. Voltou ao normal, porque ela não era normal. Só que os senhores, aquelas pessoas, aquelas autoridades da época, não vamos pegar esses caras aí, não. Ele não pode tirar esse ganho nosso. Aí açoitaram eles, bateram bastante, de deixar muitas vergalhões nas costas, enfim. Eu não tenho a imagem deles dessa forma, mas pelo que consta a Bíblia, eles foram muito machucados e prenderam eles. Mas onde é que o senhor quer chegar? Vou chegar lá, em nome de Jesus. E ali houve depois dos açoites, prenderam eles, levaram eles presos. Entende, irmão? Paulo e Silas não estavam juntos, passaram a caminhar juntos para fazer a obra de Deus. Está entendendo? Olha a caminhada, olha o que Deus faz. Agora chegou nesse momento de eles serem açoitados e presos. Ao ponto de ter tudo ali, pessoas tomando conta deles. Eu acho estava pedindo a Deus uma palavra para a igreja essa noite. Como é culto na família, como é culto na família. Tem várias famílias representadas aqui nessa noite. Amém? Amém, igreja? Amém. Vamos juntos, vamos caminhar juntos. Vamos caminhar junto nesse texto aqui que Deus vai falar muito no nosso coração. E agora eles pegam, e ali eles presos, feridos, açoitados. O texto é bem claro, irmãos. Eles estavam louvando a Deus. Você imagina, irmãos, uma pessoa na prova, na luta, na adversidade. Hoje, nos dias de hoje, é bem difícil uma pessoa adorar a Deus. É mais fácil ele reclamar do que adorar. Eles não. Eles estavam ali, a Bíblia fala, perto da meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. E eles não estavam dentro da igreja. Eles não estavam num culto como hoje aqui. Estavam presos. Presos porque fez algo bom para alguém. Muitas das vezes, por você fazer algo bom para as pessoas te invejam. As pessoas te criticam. As pessoas ficam questionando. Nós não podemos optar para isso. A Bíblia fala que nós temos que fazer o bem, sim. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo com otimismo. E ali Paulo e Silas começou a fazer um culto ali naquela cadeia, naquele cárcere. Eles oravam, cantavam louvores. Eu não sei como é que era a programação, só sei que eles oravam e cantavam louvor, e ali a coisa ia acontecendo. E o carcereiro tomando conta deles.
visto ali naquele lugar, principalmente o carcereiro. Ele nunca tinha presenciado algo tão estrondoso como naquele dia. O que eu quero dizer para a igreja, irmão, em nome de Jesus Cristo? A sua oração, irmão, ela tem que chegar no céu. A sua oração, ela não pode ser superficial, só porque eu vou orar para o irmão ver. Eu vou orar para o irmão ver que eu estou orando. Eu vou orar para... Não, irmão. A oração da igreja, ela tem que chegar lá no céu. No meio da luta, no meio da adversidade, no meio dos momentos difíceis, a nossa oração, a oração da igreja, ela tem poder. Mas muitas das vezes é difícil fazer isso. Nós temos que resistir. Se nós sabemos que a oração ela tem poder, como nós vamos calar? Como nós vamos se aquietar? Muitas das vezes a gente está passando uma luta, uma adversidade, até Deus manda você ir orar, mas você não vai. Deus fala assim, como você orar? Porque a oração ela tem poder. A oração ela transforma cenário. A oração ela transforma sequidão em bênção. A gente tem que aprender isso, irmãos. Esses dois homens sabiam isso. Foi que eles começaram a fazer isso. Aí vem aquele algo estrondoso que abriu as portas do cárcere. O carcereiro tomava conta deles, né? Ficou atônito. Ele acordou assustado. Por que ele acordou assustado? Porque eu acho que ele não tinha preocupação. Eu entendo que ele não tinha preocupação daqueles homens fugir. Porque de repente ali as portas eram muito resistentes, né? Muito forte. Provavelmente homem nenhum poderia derrubar ou abrir aquelas portas de qualquer maneira. Por isso que provavelmente eu penso que ele foi tirar um sono, né? Esses caras não vão fugir não. Vamos tirar um cochilinho aqui. Só que o que acordou ele foi algo sobrenatural. A Bíblia fala que ele ouve um estrondo quando ele acorda, ele viu que as portas estavam todas destruídas. Mas o poder da oração. Então há poder quando a igreja ora. Eu estou ministrando para uma igreja. Uma igreja que está presente aqui no templo. Se eu perguntar uma cadeira, ela não vai me responder. Mas se eu perguntar para você, você vai responder. Quer ver? Quem é a igreja de Cristo aqui? Quem é a igreja do Senhor? Está vendo? Então é você, meu irmão, minha irmã, família. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada. Ele ficou tão apavorado, ele falou: vou me matar. Vou me matar. Aí eu, estudando, pensando, pedindo a Deus direção, aí eu começo a entender o pensamento desse carcereiro. Primeiro, as portas não eram fáceis de abrir, já tinha aberto. Ele estava ali, provavelmente ele era uma pessoa competente. Ele estava num lugar que não era qualquer um que falasse: aqui, vem cá, vou te dar um suborno, né? Então ele era uma pessoa competente naquilo que fazia. Ele, na hora ali, ele achou a melhor saída para ele era se matar. Mas quando ele ia fazer, Paulo falou assim: não façais isso. Estamos todos aqui. Não faça isso. Aí como Cristo. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te façais nenhum mal, que todos aqui estamos. Irmãos, não sei se você se lembra que ele passou uns 10 minutinhos só.
O que foi dito? Vamos caminhar junto nesse texto, no início. Vamos mentalizar, vamos pensar a trajetória de Paulo e Silas. O caminhar deles tem um propósito. Nós vamos chegar ali daqui a pouco. Olha quantas coisas, irmãos, aconteceu para o propósito de Deus acontecer. Depois disso, e pedindo luz, saltou dentro de um templo, se prostrou antes de Paulo e Silas, e tirando para fora, disse: Senhores, ao propósito, o que é necessário para eu ser salvo? Aleluia! Olha o que aconteceu. Deus, naquele dia até aquela hora. Olha o propósito. Naquele tempo, até hoje, Deus está cumprindo o propósito da sua vida, meu irmão. Entenda isso. Eu sempre falo, eu sempre digo, busco a Deus: Senhor, você está aqui porque Deus tem um propósito. Amém. Vou dizer de novo: você está aqui porque Deus tem um propósito na sua vida. E agora, e tirando, e eles disseram: quem o Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa? Olha o propósito aí. Aqueles homens precisaram de ser açoitados, precisaram de ser presos para salvar uma família. E nós, de a igreja, você não está sendo açoitado. Hoje em dia, às vezes, não dá essa condição para a pessoa ser presa, pelo menos aqui no país, né? E você? Olha o propósito. Mas por que aquele homem aceitou a Cristo? Porque ele viu algo sobrenatural. Ele viu que aqueles homens eram pessoas diferentes. Para essa igreja, ela tem que ser diferente. Agora eu faço outra pergunta: quem é a igreja aí? Quem é a igreja, Senhor? Então eu e você temos que ser diferentes aqui nessa terra, irmão. O que eu disse? Diferenciado, não ser melhor do que ninguém. Não é se posicionar melhor, não é se posicionar achando que você ou que eu sou, né? Não. A igreja vai ter que se posicionar diferente. Como? Diferente das coisas do mundo. Amém? Paulo e Silas, eles mesmo daquele jeito, eles mostraram uma pessoa diferente. Porque se é outro, coloca aquelas portas abrindo, matava todo mundo, saia correndo, largava todo mundo para trás. Ele falou: não faças isso. Ele teve assim até a misericórdia do carcereiro, porque o carcereiro estava fazendo aquilo ali, porque era o trabalho dele. Ele tinha que executar a função dele, porque ele estava ali para mim. Mas o propósito de Deus estava para se cumprir naquele dia. Tirando para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar. Eles disseram: que o Senhor Jesus Cristo será salvo tu e tua casa. Eles pregaram a palavra do Senhor e todos que estavam em sua casa. A palavra de Deus, ela tem poder para tudo. Quem quer falar bem? Estou precisando de uma cura. A palavra de Deus cura. Está precisando de uma libertação. A palavra de Deus liberta. Está precisando de algo financeiro, próspero. A palavra de Deus tem isso para nós. Mas para isso nós temos que entender. Nós não podemos passar despercebido o que está acontecendo na nossa vida. O que vai acontecer mesmo? Tem pessoas que falam: não é sorte, não tem sorte. Crente não é sorte. Crente é poder de Deus. O que está acontecendo na sua vida é poder de Deus. Você está passando luta, mas creia, como foi com aquele carcereiro: será comigo, será contigo, será com a
teve um cenário que ele não estava acostumado a ver. Quantos de nós aqui não estamos sentindo algo de Deus tão forte? Quantos de nós aqui não sentimos a presença de Deus? Meu Deus! Todo dia você sente a presença de Deus, mas tem dia que a coisa é mais forte. Tem dia, irmãos, que Deus quer falar tanto no seu coração que você fica assim, meu Deus. É verdade, não é? Porque se é comigo, é contigo. Aqui não tem diferença. Somos seres humanos que cremos na palavra, acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é galardoador dos que temem. E agora eles foram batizados. Não foi só ele, a casa dele também. Então, meus amados, nessa noite, entenda isso. Agora chega no propósito para salvar essa família. Chegou. Os discípulos devem se conter. A Bíblia fala que teve discussão entre eles. Barnabé pegou Marco e foi. Silas, Paulo falou assim: Silas, vamos comigo então. Vamos continuar fazendo a obra. Fizeram, irmão. O que nós não podemos não é desanimar. O que nós não podemos não achar que está tudo bem, que eu posso. Não. Mas chegou um momento, dentro do seu coração vai arder. Vai arder. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo, mas isso vai arder no seu coração. E esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar como chegou na vida desse carcereiro. Um homem que não tinha visão nenhuma de crente. Um homem que não. Porque ele tinha religiões dele, mas ele tinha visto algo diferente. Eu imagino, vamos imaginar ele, quando ele chega na casa dele. A Bíblia fala que ele da casa não batizado, então provavelmente a esposa estava lá. Os filhos. Na hora que ele chega assim, provavelmente a esposa disse assim. A Bíblia não fala o nome dele. Aí ela fala assim: não, amor, o que está acontecendo? Você chegou mais cedo. Você não sabe o que aconteceu. E começou a relatar tudo o que aconteceu naquele dia, naquele expediente dele. E aquele expediente, aquele dia, aquele relato fez com que provavelmente a esposa dele disse: então vamos todo mundo, vamos aceitar esse Jesus, porque esse aí é Cristo, o único que tem poder nos céus e na terra. Através de você, pessoas vão aceitar a Cristo. Amém? Através da sua conduta, do seu testemunho, do seu relato, alguém vai aceitar a Cristo. Que seja aqui, que seja na cidade, que seja enfim, alguém vai aceitar a Cristo. Mas o meu relato tem que ser verdadeiro. Não pode ser um relato falso. O meu testemunho tem que ser verdadeiro. Não pode ser um testemunho falso. Amém? O carcereiro, por que a família aceitou? Porque ele chegou relatando algo verídico que tinha acontecido naquele expediente. E naquele dia, a salvação chegou naquela casa. A igreja tem que entender. A igreja somos nós, não podemos pensar somente em vir no culto. Ah, que bênção, que culto maravilhoso, sentir a presença de Deus. Não. Alguém tem que se identificar com o seu relato e com isso aceitar a Cristo, porque a função da igreja aqui na terra é ganhar almas para o reino de Deus. Amém? A função da igreja é essa, irmão. A função. O que Cristo fez? Ide, pregar o evangelho a toda criatura. É só pregar? Não. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que crê e não for, já está condenado.
Então, meus amados, nessa noite, fica um alerta para a igreja. Está muito bom, está muito gostoso. Ah, que bom. Mas um dia eu tenho que tomar uma atitude de fé. Eu tenho que entender. Eu passo a entender que a minha morada não é aqui na terra. A minha eternidade não é aqui na terra. A minha eternidade é com Cristo. Porque Ele foi para isso. Em nome de Jesus Cristo. Claro que tem que ver alguns ajustes, sim, irmão. Todos nós aqui, todos nós aqui, vamos lá aqui. Temos que se ajustar a algumas coisas. Porque ninguém é santo. Ninguém é perfeito. Nessa terra só pisou um que é perfeito. E é santo. 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 Você sabe quem é esse? Você sabe, você entende, você percebe quem Ele é. Ele está todo momento contigo. Quando você está na prova, na luta, você clama pelo nome dEle. É ou não é? Quando você está passando um momento difícil, você clama pelo nome dEle. É esse aí. Então a igreja está estabelecida na terra por causa do nome dEle. É um nome que está sobre todos os nomes, embaixo do céu e em cima da terra. É o nome santo de Jesus Cristo. Mas para isso eu tenho que entender. Infelizmente muitas pessoas não entendem. Não entendem isso. Só vai entender quando a igreja do Senhor for arrebatada. Aí pessoas vão olhar, mas eu não tenho visto os crentes aí mais. Quando eles abriu os olhos e chegou o grande dia, a trombeta tocou e Jesus arrebatou a igreja. E você está aqui nessa noite para aprender disso, para saber disso. Por que, pastor? Porque amanhã, ou depois da manhã, ou daqui um tempo determinado, eu não chegar. Senhor, eu não ouvi nada. Eu te levei na igreja. Quantas vezes você ouviu a minha palavra? A pessoa vai ficar frustrada. Quando fala-se de arrebatamento, Jesus levou na igreja. Deus me leva lá em Noé. Olha só que coisa interessante. Coisa bacana. Deus me leva em Noé, quando Deus determinou para Noé que iria pregar, iria construir uma arca. Foi pela fé, tá? Constrói a arca, Noé. As medidas são essas. Mas o texto não fala que não é para o Senhor. E as madeiras? Ué, Deus só mandou, pessoal, vai ser desse tamanho, a madeira vai ser essa, você vai passar o betume, você vai fazer os compartimentos. E não é só observando. Aí você imagina, você acha que Deus apareceu para ele? Deus falou com ele. Olha a sensibilidade que a igreja tem que ter de ouvir e ouvir a voz de Deus. Noé sai para pregar o evangelho, para pregar arrependimento, só vai, caiu de dilúvio, o povo não estava nem aí, o povo dispersou, o povo estava fazendo o que queria. Só que chegou, irmão, um grande dia, que começou a chover. Depois de muitos anos, se eu não me engano, pode me corrigir, 120 anos depois, a arca ficou pronta. A arca ficou pronta. Porque, olha só como é que o nosso Deus, ele é organizado. Deus não ia mandar o dilúvio se a arca não estivesse pronta. Entende, irmão? Não ia mandar. Só mandou depois que estava tudo prontinho do jeito dele. Provavelmente Deus olhou do céu, olhou para cima, do jeito que eu quero. Vai ser assim, irmãos. A volta de Cristo vai ser assim. Muitos vão estar despercebidos. Muitos vão estar esperando. Não. Nós estamos aqui mais uma vez no templo do Senhor, ouvindo a voz de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Começa a pensar nisso aí. Começa a chover.
Todo mundo aqui sabe, vai ter que cara ouviu. Começa o dilúvio, começa a chover, uma chuva intensa. Só que Noé e a sua família estavam dentro da arca. E já tinha sido fechado a arca. Já não podia ninguém entrar mais dentro da arca. Olha, quem estava lá dentro não podia sair mais. Quem estava lá fora não podia entrar. Quem estava lá dentro estava salvo. Mas quem estava lá fora, sangue do Cordeiro, quem estava lá fora já estava condenado à morte. Eu não podia entrar. Chovendo. Eu volto nos dias atuais. A palavra de Deus está sendo ministrada, está sendo falada, está sendo pregada, está sendo ensinada. A igreja, o Espírito Santo do Senhor tem falado no meio do povo. Infelizmente muitos não querem, ou não dão ouvido, ou deixam passar despercebido. Mas como foi nos dias de Noé, assim será a volta do Senhor. Muitos bebiam, muitos comiam, muitos se festejavam. Aí Jesus volta. Aí fica difícil. Este homem aqui, voltando no texto, este homem agora, ele, sendo já dia, então levando-o da sua casa, depois a mesa, na sua crença, e Deus alegrou-se com toda a sua casa. Olha que texto lindo, olha que coisa bacana, olha que coisa que nós possamos hoje ir para nossos lares, regocijando dessa palavra. Mas não faz uma ponta pregando, não, é porque a palavra de Deus está sendo ministrada, porque essa palavra nos preenche. Porventura, alguns de nós estavam aí pensando: Senhor, me dá força para mim. Porque é assim que acontece. O inimigo das nossas almas, em algumas circunstâncias, ele começa nos encontrar. Começa a pôr na nossa mente que eu não preciso mais de um culto, eu não preciso mais da igreja. Enquanto tem muitos irmãos que estão lá fora, doido para vir, não conseguem, porque o diabo não deixa. E tem muitos que estão na casa de Deus, participam do corpo de Cristo, e muitas das vezes, hoje eu não vou deixar para assim. Não, a igreja está aqui, é para toda a alma, todo ser humano, sem acepção de pessoa. Escuta, tem muitos que estão lá fora, estão almejando ter força para entrar no templo, mas o diabo não deixa, Satanás não deixa, irmão. Põe tanta coisa na mente da pessoa, põe tanta dúvida, põe tantos requisitos, que a pessoa não tem. Muitos de nós aqui, irmãos, quanto tempo, irmão, você teve para você estar na igreja, se converter, ou pelo menos entrar num culto como esse, ouvir a palavra? Quanto tempo demorou? E agora você vai abrir mão? Você vai abrir mão, né? Você vai abrir mão? Não pode, irmão. Eu não posso abrir mão daquilo que o Senhor fez comigo e com a minha casa. Me deu direito a morar no céu. Me deu para mim, mas me deu para você também. Porque se eu sentar nessa cadeira aí, irmão, vou pregar da mesma forma. Não é porque eu coloquei no altar, eu sou melhor. O céu não é para os melhores. O céu, irmãos, não é para os melhores. O céu é para aquele que aceitar a Cristo como o único e suficiente
salvador da tua alma. Faça comigo, o céu não é para os melhores, é para aquele que aceitar a Cristo como o único e suficiente salvador da tua alma. O céu é para aqueles. O céu, irmão, não é para aquele que se veste, né, um terno de 300, 400, 500 reais, não. Ou sei lá, o céu não é para aquele que tem bens materiais aqui na terra, que fica a terra. Não, irmão. O céu é para aquele que aceitar a Cristo e andar conforme a palavra. Eu estou falando para pessoas aqui, irmãos, que querem o céu. Porque o céu é o lugar onde a igreja ela vai estabelecer. O céu é o lugar onde Jesus está sentado à direita do Pai. E ele diz: eis que vou preparar um lugar. E quando tiver tudo preparado, eis que eu vou voltar e vou buscar a igreja para mim mesmo. Você pode aplaudir a Deus e falar: Deus, irmão, você é a igreja de Cristo, irmão. Você lá na frente aqui, olha só como ele criado assunto. O texto vai falar que as autoridades da época que mandaram prender Paulo e Silas falou para o carcereiro assim: ó, pode mandar eles embora agora. O que você está mandando? Ele falou: pô, se nós perder esses homens, se nós manter eles presos aqui, nós não nada. Eles vão me vir em cima de nós. Manda eles embora. Aí Paulo falou: não vou embora não. Vocês têm que vir aqui me pedir desculpa. Aqui, quer ver? Vamos ler aqui, olha que coisa interessante. Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, sem sermos condenados sendo homens romanos. Nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. Os caras que criminou eles, quem quer? Opa, vou pôr os pão quente aí, porque né? O propósito de Deus, irmãos, é esse. Eu, quando tenho a oportunidade de ministrar aqui na igreja, procuro não é virar santo, não, para irmãos. Não tem ninguém santo. A gente procura conectar mais com Deus. O que é isso, pastor? Não é, irmão. Você se fecha, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao Pai secreto, e o Pai secreto ele vai te abençoar. Isso em toda a área da nossa vida. Então ali, comecei os louvor, os invocados. Eu preciso dos ministros aqui que vai de louvor lá. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Assim, eu vou lá, vamos para lá. Eu pude aquele louvor, e aquele foi falando comigo. Aí eu peguei o cartaz da igreja, culto da família. Eu disse: Senhor, me dá uma direção. Porque a família era uma instituição do Senhor. A família que crê no Senhor Jesus Cristo, ela vai ser salva. E ali, Deus me mostrou essa passagem. Mas sabemos, irmãos, que tem muitas pessoas que estão. Porque no meio de um povo, tem pessoas de várias situações. Tem pessoas que estão passando uma luta ali, uma situação de uma forma, uma prova de um jeito, está meio fraco, não tem conseguido vir muitas vezes no culto. Mas a igreja está aí. Quando Jesus não voltar e arrebatar a igreja, ela vai estar aqui na terra. Uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Deus tem um propósito na sua vida. Como foi para o carcereiro, ele aceitou a Cristo. Logo em seguida foi a família. Nessa noite, com certeza tem pessoas da sua casa que é simpatizante sim do Evangelho,
mas ainda não aceitou a Cristo como pastor, como único e suficiente Salvador, ao ponto de nas águas batismais